não se explica esse tipo de coisa. Aqui vai ser um desafio, uma digressão com palavras sempre imperfeitas para expressar algo que é ato, é realização. Samadhi, Satori e Fana são nomes para o que a gente pode dizer, o mesmo tipo de vivência existencial, de vislumbre da totalidade. Alcançável por práticas meditativas, mas isso não é uma regra em hipótese alguma, pois essa tomada de consciência, tomada de consciência absoluta, ela pode se dar tomando um sorvete, fazendo sexo, cozinhando feijão, tomando banho, ou nada disso. O ponto a saber é que meditação não é um fazer. Autoconhecimento não é um fazer, mas sim um não fazer que revela algo. É perceber além dos sentidos do corpo e dos pensamentos que tudo que existe se manifesta, desde as manifestações mais brutas, materiais, até as mais sutis, são formas diferenciadas de uma mesma e única energia principal. Ao dar-se conta dessa vibração que está sempre presente, mas completamente silenciosa, se produz dentro de si o reconhecimento de que a individualidade, em seu mais íntimo, é a própria totalidade. E a totalidade, em sua maior vastidão, é a sua individualidade. Vivencia-se como que uma visão de algo de grande significado em algo de tão pouco ou nenhum significado. Os yogis chamam esse algo, esse vislumbre, essa tomada de consciência de samadhi. Os mestres zen o chamam de satori. Os sufis e os derviches de Fana. Os taoístas de Tao. Alguns de vocês devem estar perguntando, mas e a miração promovida com psicotrópicos? Como, por exemplo, a ayahuasca e as medicinas da floresta tão na moda. Esse é um tema à parte. Quem sabe a gente venha fazer em outro momento, em outro vídeo. Mas não. As mirações não são vislumbres desse despertamento proposto aqui. Estão mais para deslumbres. São alucinações. E, portanto, mais anestesiantes do que o seu contrário, do que despertantes. Justamente porque são causadas artificialmente, inseridas em você. É um aditivo externo, psicoativo externo, terceirizado a você, que até podem nutrir a matéria, terapeutizar e depurar o soma, o corpo, a psique, limpar a matéria, mas só. E não necessariamente te levam a um autoconhecimento real, ao que é revelado na meditação e em meditação. A meditação é a cura da outra extremidade do ser humano. Da outra extremidade. Naturalmente, substâncias, e portanto essas medicinas todas, inclusive, dependem da matéria, de componentes e constituintes e substâncias químicas. Meditação pode até passar pela química interna do corpo, mas meditação só depende da consciência.
O autoconhecimento só depende da consciência. Não há substância que o promova. Sinto muito. Sinto muito. Não há substâncias disponíveis para a meditação. Ainda que se tentem ou inventem, criem essa ideia para te vender um produto, um atalho que não existe fora, inclusive. Não existe fora de você. Então vamos lá. O que é essa revelação chamada por estes nomes, Samadhi, Fana, Satori? Tudo que é artifício, já aproveitando o gancho, como artificial, como o próprio nome já diz, não é meditação, não é autoconhecimento. Meditação é o seu estado mais natural possível. Mais natural possível. Inclusive antes de qualquer pensamento. Esse é o ponto. Então você vê uma cadeira. Antes de concluir que é uma cadeira, tem um delay, um hiato, tem um eco. Este vão que acontece antes do pensamento cadeira e da linguagem que a nomeia, uma cadeira, este vão é o real, em sua máxima realidade, sua máxima manifestação. Isso é uma pérola. Isso é uma pérola. Está disponível a todo momento, agora, já. Dá-se conta, já. Olha para uma cadeira, olha para qualquer objeto. Sem precisar de um método, de uma respiração, ou até mesmo de um guru externo. É algo que ninguém, ou quase ninguém fala, que não vende, mas é o ponto de virada. Note o vão. Pois esta realidade primeira, nesse vão, vivenciada antes de nomear as coisas, está tão presente, tão óbvia, que aparenta-se estar oculta. Tão manifesta que aparenta-se estar invisível. Mas, na verdade, é o contrário. Você, enquanto personalidade, identidade, personalidade, traço, identidade, uma palavra só, está tão aparecidamente aparente, manifestante, em manifestação catártica de si mesmo, constante, o tempo todo, excessiva, que essa percepção, que a percepção da realidade é sempre enviesada, seletiva, fractária, artificial, sempre de acordo com os filtros construídos da pessoa que o seu eu pensa ser. Aos poucos, esse senso de eu hipnótico vai se tornando um mediador imaginário, seu amiguinho imaginário, que você chama de você, que media, né? Você, a realidade do que você chama de sua experiência. Se você parar tudo, um pouquinho que seja, vai perceber gritantemente em você e à sua volta que é tanto eu, meu, minha, que tudo isso se sobrepõe em pilhas, montanhas e montanhas de camadas, a única coisa que de fato é. E nisso você sempre está distraído. Embora se viva apenas no que é, não tem como não viver no que é. Se imagina e se pensa no que não é. Então Samadhi, Satori, Fana são nomes diferentes para esse dar-se conta de que a mediação que separa a realidade da experiência não existe. O que existe é só a realidade. E o que você chama de experiência, na verdade, é uma interpretação da realidade através
dos seus diversos condicionamentos, vieses, máscaras, filtros. Chame do que quiser. Toda essa interpretação masturbatória é fumaça, pois sempre passa, ainda que por segundos, e sempre descrita por imagens, símbolos, linguagem, ainda que gestuais e corporais. Em outras palavras, experiência e realidade são uma única coisa. E quando se coloca um mediador entre ambas, muito prazer, esse mediador é você, se cria um simulacro, se cria uma simulação do que seria o real e não do real em si, e não da realidade em si. É a produção de uma realidade virtual muito antes da internet, do jornal, da TV. Isso significa que o eu que ensaia para ter uma experiência é também pura alucinação, simulação artificial. Não existe nenhum eu experimentador, independente e destacado da realidade a experienciá-la. Experienciar a realidade é um contrassenso, um erro que a linguagem acaba por avalizar, né? Por validar com todas as letras, já aproveitando o trocadilho. Podemos afirmar que não se tem como experienciar a presença. Ou se interpreta uma ideia de presença. Não tem como você presenciar a presença, só tem como se ser presença. Presença, experiência, realidade, agora, também são palavras diferentes para a mesma coisa. Por que estou dizendo isso? Pois quando de alguma maneira você se dá conta disso tudo, nem que seja por um lampejo, por um estalo, se cria uma brecha. Se sai do ilusionismo causado pela persona que tu aprendeu a dizer que é. E isso é chamado de Satori, de Fanadi, de Samadhi. Seria como ter uma plena e absoluta experiência pessoal da própria impessoalidade. Uma experiência individual da própria totalidade. Sim, é paradoxal mesmo, pois o paradoxo é a única forma que a linguagem quase toca o não dual, a não dualidade, o indizível. Quando isso acontece, você desvela, de tirar a tampa mesmo, desenvolve, de tirar o que te envolve, desencobre, de tirar o que cobre, descobre que você não é mais uma espécie de centro isolado de ação e experiência, encerrado no que você chama de corpo, pele, esqueleto, cérebro, carne. Você passa como que para outro senso de identidade. Ainda que tudo afora pareça a mesma coisa. É a natureza das aparências, né? Continuar a aparecer. Não tente mudar, só se dê conta disso. Tu muda de endereço. Compreende empiricamente, realizacionalmente, de realizar, que você é o mundo inteiro, a natureza inteira fazendo isso. Sendo você. Para a maioria, né, resistentes pode soar como um certo fatalismo. Podem indagar que se for assim, se somos apenas
Marionetes das forças cósmicas, não temos escolha, como fica o tão defendido livre-arbítrio. Ou seja, preconceito. De novo, alucinação. Preconceito. Nem viveu. Já está na resistência. Pois é justamente quando o seu senso interior de identidade deixa de ser o indivíduo separado para ser aquilo que o cosmo todo está sendo neste lugar em você, você deixa de ser um marionete, uma jaula, uma prisão de si, um fantoche da causalidade, e passa a ser um indivíduo pleno, de universalidade. E a universalidade plena de indivíduo. Talvez até mais verdadeiro, mais expressivo, como nunca. E quem sabe compreenda nos átomos um outro paradoxo muito famoso que certa vez disseram e que diz: todo aquele que quer salvar a sua alma deve perdê-la. Pois até mesmo a alma é uma sofisticada, sutil, sedutora alucinação. Você não precisa conhecer a Índia, a Amazônia, Tibete, o Butão, Órion, o buraco de minhoca, Andrômeda, qualquer nebulosa por aí. Tudo já acontece em você. Os hinduístas convidam a realizar este vislumbre através do yoga, do tantra. Os mestres zens, através da meditação e dos poderosos koans paradoxais. E os sufis, esses convidam a gente a orar e ao fervor da dança. E você? Como passa por esta porta? Numa outra oportunidade vamos falar sobre esses convites e esses caminhos todos. Até a próxima!